aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Terra Oculta. Para quem não me conhece, eu sou o Caio do canal Terra Oculta. Então, vamos lá? Já faz um bom tempinho que eu não gravo, né? Nenhum vídeo mais, né? Faz umas 2 semanas que eu ando fazendo mais vlog, né? Para quem não sabe, eu andei fazendo vlogs no canal do Batista Júnior, a convite do Batista, né? E nesses dias aí que se passaram com esses hangouts, né? Eu e o Batista fechamos uma parceria de hangouts, né? Eu vou continuar fazendo hangouts, eu vou fazer hangouts no meu canal, mas também vou fazer hangouts no canal do Batista sobre ufologia e outros assuntos mais, né? No canal do Batista vai ter 2 tipos de hangout: o hangout ufológico, que ocorre sexta-feira às 7 horas, e o Domingo do Saber, que ocorre aos domingos às 3 da tarde, horário do Brasil. E no canal do Batista, esses 2 hangouts eu vou continuar semanalmente, mas aqui no canal do Terra Oculta eu vou continuar com os vlogs, com os documentários. Então eu não sumi, né, gente? Estou de volta aqui no canal, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, que é realmente a chave, o entendimento para muitas coisas que eu venho falando aqui no canal. Aqui no canal eu venho falando sobre o planeta prisão. Será que moramos num planeta prisão? A Terra é uma prisão? E aí, na sequência de assuntos do canal, eu estive comentando que a prisão, ela necessariamente não precisa ser uma prisão entre 3 paredes e uma grade. A prisão, ela é uma prisão mais mental também. Aliás, muito mais mental do que física, né? Que aprisiona nosso inconsciente, nossa mente, né? Então hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre o controle da mente, né? E é interessante que, por exemplo, em 1984, aquele livro, né, 1984, é a obra não é o ano de 1984, na verdade a obra chama 1984, de George Orwell, né? Ele até se referia, ele colocou até uma frase interessante no livro: o modo mais efetivo de conquistar um homem é capturar sua mente, né? Veja bem, as pessoas não sabem, né, o que procurar e observar às vezes, mas no entanto o nosso inconsciente, ele capta muito mais rápido a informação do que o nosso consciente. Ele está muito mais aberto. Então existem certos métodos e técnicas sobre o controle da mente que eu vou discutir hoje aqui no canal, né? Aliás, muitos mestres antigos na Atlântida, né, na Lemúria, no Egito Antigo, eles praticavam essas técnicas mentais de controle da mente, né? E que técnicas seriam essas? O que elas objetivam, né? Primeiramente, com as técnicas de controle da mente, elas objetivam o quê? Suspender os nossos processos mentais, né? Da mente e pensamentos conscientes, né? Para causar um estado mental assim na nossa cabeça, como se nós estivéssemos sonhando durante o dia, né? É até muito interessante que os princípios do controle da mente, eles agem através de todos os nossos sentidos. Não é somente o visual, o auditivo. Ele age através do quê? Do toque, do olfato, do paladar, né? Então essas técnicas de controle da mente, elas são muito mais amplas, se utilizam de métodos muito mais amplos, né? E não é somente pelo aquilo que a gente vê e ouve, mas é pelo aquilo que a gente come, por exemplo, pelo aquilo que a gente sente no tato. Então existem várias técnicas ou aproximação do subconsciente para capturar a mente, né? Até tem uma outra frase interessante que diz o seguinte: todos os homens não pensam os mesmos pensamentos, mas todos os homens usam o mesmo mecanismo cerebral. Ou seja, todos nós temos o cérebro, e o cérebro é um instrumento. É até interessante que
a mente, ela está dividida em dois níveis, o nível consciente e o nível inconsciente, né? O nível consciente, ele é que nem um computador. Ele resolve problemas, passo a passo, como um computador, né? Então você tem o que? A linguagem, a fala, a escrita, o pensamento consciente, né? E tudo isso engloba o quê? Aquilo que eu já falei, os 5 sentidos, né? É até interessante que muitas vezes a gente, nessa parte consciente, a gente tenta resolver um problema, né? A gente fica pensando no problema, pensando no problema. Então muitas vezes, quanto mais pensamos sobre o problema, mais nos afastamos da sua solução, por exemplo, né? Então, como que a gente interpreta, né? E toma decisões baseadas nessa interpretação da realidade ao nosso redor, né? Então, a mente é assim. Existem outras correntes novas sobre como o cérebro trabalha. Mas assim, a velha ideia seria que o cérebro está dividido em quê? O lado direito e o lado esquerdo. Se bem que isso já vem caindo por terra. O lado direito, o lado esquerdo, o lado mais lógico, o lado mais matemático, racional, ou seja, é o lado que você faz conta, que você raciocina, e o lado direito seria o lado mais intuitivo do cérebro, né? Tem até aquele filme, né, do George Lucas e Steven Spielberg, Guerra nas Estrelas, né? Você tem aquela parte do Luke, né? Do Luke, que ele fala assim: use a força, Luke, né? Use a força, né? A força estará do seu lado, né? Evite o lado negro da força. E isso é falado no filme o tempo todo, né? Mas o que seria essa força, né, na nossa cabeça? A força é um campo mental, energético, que a gente cria, ou todos os seres vivos criam ao nosso redor, aos seus redores, né? É uma força mental, é um campo eletromagnético psíquico criado ao redor. Então, essa força, ela vem de onde? Ela vem do nosso subconsciente, né? Agora imagine o subconsciente dirigindo a fonte da energia que cria essa força, esse campo eletromagnético, né? Então, é muito interessante, porque essa força interior, ela está dentro de nós, né? Mas as pessoas não percebem isso, nem imaginam. Muitas pessoas até acreditam que não são capazes, ou não são fortes o suficientes, ou não têm essa força interior, né? Que possa ajudar, que acaba podendo ajudar essas mesmas pessoas em tudo na vida, né? Então, interessante que essa divisão do cérebro, né, que a esquerda é mais racional, a direita é o quê? Ela é mais intuitiva, né? O lado direito do cérebro é mais música, mais artes, mais intuição. E essa divisão é interessante que você tem uma divisão também a nível de consciente e inconsciente. O consciente geralmente ele acredita ou não acredita, e o subconsciente ele age e realiza. O subconsciente ele trabalha a um nível diferente do consciente. O subconsciente, muitas vezes, para aquilo que o consciente acredita, às vezes o subconsciente não acredita, e vice-versa. É até interessante. O inconsciente ele reage de maneira às vezes diferente ou incorreta. Então, por isso que é muito perigoso o estado mental que nós nos encontramos, né? Por quê? Porque uma das técnicas do controle da mente é fazer com que a mente desligue e o subconsciente assuma. Ou seja, a mente consciente ela paralisa, ela congela. Você fica num estado mais receptivo, um estado mais passivo mental. E isso é perigoso. Por quê? Porque aí o subconsciente que realmente vai estar aberto a aceitar ou não aceitar ou digerir a informação. Na verdade, o subconsciente ele não discrimina muito a informação. Ele vai recebendo, ele vai aceitando, ele vai colocando para dentro aquilo. Então isso é uma coisa muito perigosa. E é aí que o primeiro método de controle da mente age, ou seja, tornar um receptor passivo, uma mente congelada. A mente acaba ficando em branco, né?
e ela fica mais suscetível a estados de sugestão, né? Controle. Ou seja, isso se chama o quê? Nós chamamos isso de programação mental do subconsciente. Isso é muito utilizado em neurolinguística. Para quem estuda neurolinguística vai ver essas técnicas de controle da mente, né? Então até agora aqui eu comecei a adentrar nessa área de controle da mente. Quer dizer, o mundo é uma prisão mental. E agora eu estou colocando aqui como essa prisão mental ela é colocada para nós, como que o sistema de controle age em cima de nossa mente, né? Até interessante que existem frases bíblicas e frases em textos antigos que falam assim, orai e vigiai, né? Vigiai por quê? Porque a mente é suscetível a tudo, principalmente o subconsciente, quando estamos nesse estado passivo, onde o receptor simplesmente congela a mente consciente e começa a receber. Isso é feito de que maneira? Através de uma sequência de distrações, né? Da mente consciente, né? Ou dos 5 sentidos, né? E aí a gente se torna mais facilmente programável. E qual que é uma técnica de programação mental? Em neurolinguística, a gente vai ver que a programação mental, uma das técnicas é a repetição. Repetição, distração. Aí você tem aqui o processo de aprendizagem. Você repete. E se você está naquele estado passivo, ou consciente congelado, aquela repetição vai entrar direto no teu subconsciente. Ou seja, você assim, depois de uma sequência de repetições, aquilo lá vai se tornar uma coisa natural para o seu subconsciente e aquilo vai ser aceitado automaticamente. Então, muitas coisas curiosas acontecem, né? E uma outra coisa interessante envolvida na repetição é a famosa confiança na fonte de informação, né? Que determina se a gente aceita ou não a informação, né? Então muitas vezes a informação se advém de instituições com grande credibilidade na sociedade. Essa informação muitas vezes pode ser até errada, mas pelo fato dessas instituições, dessas organizações terem uma grande credibilidade do público, elas são logo aceitas como verdades. Isso é uma coisa muito perigosa, muito. E que o sistema de controle se utiliza muito disso hoje em dia, né? Uma outra coisa que é interessante verificar em métodos de controle da mente ou ferramentas para se controlar a mente é a utilização de métodos sonoros, através de quê? Da música, o poder da música, né? Vocês já viram aqueles bares, fim de noite, né? Eles põem aquelas músicas, né? Que é chamada música de fossa, né? Você vê aquela canção triste tocando de fundo, né? Aquilo de uma maneira ou de outra, altera os nossos padrões mentais, nosso inconsciente. E se aquela coisa ficar girando de fundo, aquela música de fossa, né? A gente acaba entrando até numa fossa, né? Olha lá o poder da música, né? Às vezes a música afeta o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções, né? Então, as ondas sonoras causam certas mudanças químicas no nosso corpo, né? E variações até na pressão sanguínea, né? Os sons, eles são divididos em 2 tipos, né? Os sons audíveis com frequências básicas, né? E os sons inaudíveis, que são infrassônicas, que acabam afetando até os nossos órgãos internos, né? E acabam causando dor de cabeça, náusea, tontura e fadiga, né? Então, existem 2 tipos de som, aquele que a gente ouve, sim, a gente percebe logo de cara, e aquele que a gente não percebe, que está numa outra frequência, são as frequências básicas infrassônicas, né? Que também afetam o nosso inconsciente, né? Aí uma outra técnica de se utilizar ondas sonoras, mas de uma maneira imperceptível. E existem vários tipos de música, já que nós estamos falando de música. Tem músicas mais rápidas, músicas mais lentas. A música mais rápida, ela acelera o sistema nervoso, né?
E a música mais lenta, ela desacelera o sistema nervoso, né? O nosso corpo, ele é mais de 60% de água. Mais de 70, 80% de água. E a água, até recentemente teve um pesquisador japonês que verificou que a água possui uma espécie de memória molecular, né? Então, como a água é suscetível, essa memória molecular é suscetível também ao quê? A vibrações. E como nós somos feitos de água, o nosso corpo inteiramente é sensível ao som. Olha que interessante. Então a gente pode até hipnotizar pessoas com música. Quando você tem esse estado hipnótico, né, a pessoa ela se torna aberta, receptiva a tudo. Você já foi naqueles salões onde tem aquela música alta tocando, aquela coisa repetitiva, aquela mesma batida, bem, 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 bem. Quer dizer, aquilo é uma programação mental e as pessoas nem percebem isso. Elas alteram a pressão sanguínea, alteram o estado do corpo da pessoa, alteram todo o sistema endocrinológico da pessoa, alteram os padrões mentais da pessoa e dependendo da frequência e alteração dos padrões mentais, a música tem o objetivo a direcionar a pessoa para algum tipo de estado mental. É até interessante uma frase de Jimi Hendrix que ele falava o seguinte: você pode hipnotizar pessoas com a música e quando você as tem nesse estado hipnótico, em seu ponto mais fraco, você pode pregar qualquer coisa que queira dizer no subconsciente das pessoas. Então você tem o quê? Uma música, uma batida diferente, uma letra da música, e a letra acaba por repetição programando o seu subconsciente. Veja bem, eu não sou contra a música, mas depende do tipo de música que estamos ouvindo e qual o objetivo dela ter sido construída, essa ou aquela canção ou letra musical. Então, por exemplo, rock and roll ele tem padrões de sons agudos, mais altos que a melodia. Os sons de altos, né, baixa frequência vibratória, através de batidas repetitivas, afetam o quê? A glândula pituitária, né? A glândula pituitária, ela é o quê? É uma glândula que produz hormônios que controlam as respostas sexuais em homens e mulheres. Ou seja, através da mudança sonora, você basicamente faz com que a pessoa tenha mudanças a nível sexual, né? Você tem aquelas músicas mais sensuais, você já ouviu falar? Já ouvimos falar daquelas músicas mais sensuais, menos sensuais, músicas que te alteram teu tchan, vamos assim dizer, né? Então isso é muito facilmente perceptível, né? E você tem o que também nas músicas? As letras, né? Muitas vezes as letras não são claras, inteligíveis conscientemente, mas compreensíveis a nível inconsciente. Então o nosso inconsciente ele capta muito mais rápido a informação. Então existe até pesquisa que comprova que o nosso subconsciente é capaz de ler mensagens espelhadas, ao contrário, né? Ou até de ponta cabeça. Isso também cabe a mensagens escritas, que podem ser faladas ou escritas e invertidas, ou de trás para frente. Existe até um pesquisador dos anos 60 chamado David Hawkins, né? Que pesquisou muito o que? A fala invertida, né? E é interessante que a fala invertida, o subconsciente ele era capaz de captar a fala invertida, ou ele verificou que até em crianças de eu acredito que até 1 ano e meio de idade, né? Quando a criança começa a falar, aquele período que ela começa a falar aquelas frases inteligíveis, ele começou a observar essas frases inteligíveis e gravar. E ele começou a tocar de trás para frente. Por incrível que pareça, às vezes uma frase inteligível, blá 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 blá, de trás para frente a criança queria dizer mamãe água. Quer dizer, a criança ela estava se comunicando com a mãe, mas de trás para frente. Ou seja, quando a gente é muito novo, ele descobriu que a gente tem essa capacidade natural de comunicar as coisas de trás para frente. O cérebro é capaz de comunicar. E nessa idade, o cérebro ainda não distingue muito bem qual que é a sequência correta.
se é de trás para frente ou de frente para trás, ou enfim, ele acaba invertendo. É um fenômeno muito conhecido como máscara invertida. E aí você tem o quê? Pessoas em várias filosofias ou religiões nos anos 60, 70, né? Colocando aquela velha história de músicas invertidas serem advindas de forças satânicas, né? E muitos pesquisadores aí, nessa época, levando essas músicas e tocando e mostrando ao público, né? Por exemplo, as músicas dos Beatles, né? Tem até uma música que chama Number 9, Number 9, Number 9. Aí ele fala Turn me on, dead man, quer dizer, me deixe com tesão, homem morto. Mas ao contrário era Number 9, número 9, número 9, número 9. Mas ao contrário, quer dizer, é muito interessante essa máscara invertida, né? É interessante que o inconsciente, nas imagens, por exemplo, ele capta as coisas muito mais rápido, o subconsciente, do que o consciente. Existe até hoje em dia, a gente sabe que mensagens sublinhadas são colocadas em desenhos animados para as crianças, com cunho sexual, por exemplo. Isso existe. Eu não vou citar a fonte aqui para não trazer, por exemplo, problemas para o canal a nível de copyrights e outras coisas mais a nível legal. Mas existe isso em certas grandes produções de desenhos animados, coisas colocadas de maneira inconsciente nos desenhos para as crianças. Olha que coisa perigosa. Por exemplo, até nos governos, na Alemanha nazista, nos anos 40, a música era muito utilizada antes de qualquer palestra de Adolf Hitler, né? E a propaganda nazista se utilizava muito da música para mudar o estado mental da população, né? Isso ocorria também na União Soviética, né? Até é interessante que países como o Irã, o líder iraniano Ayatollah Khomeini, ele colocou controles rígidos na divulgação da música no país, né? Porque ele sabia o poder da influência da música no seu povo, né? Principalmente a música americana. E até interessante, como eu comentei aqui no começo da palestra, naquela obra de George Orwell, de 1984, ele mostra, né, que a música é rigidamente controlada, né, pelo seu poder de influenciação e comunicação do comportamento humano, né? Quer dizer, ele mostra na obra que a música é controlada pelo governo. E nessa sequência de música a gente vai ter o quê? A TV, o rádio, né? E os filmes. Então, a pergunta é, assistir TV, né, cria estados alterados de consciência? Cria. Mas por quê? Primeiramente, a gente tem que ver o que é hipnose, né? Hipnose é um estado de relaxação corpórea, né, e controle de voz, repetitivo de certo padrão. De fato, qualquer estado hipnótico pode ser atingido por padrões de luz, né, e sons repetitivos, como pulsos alternados, né? Aquilo que a gente vê o quê? Nas imagens da TV sendo transmitidas, né? A gente senta na frente da famosa caixa, né? E aquilo acaba alterando o nosso estado da consciência. Por quê? Porque nós estamos um agente passivo. Geralmente a propaganda na televisão ela salta, né? Já percebe que quando a gente está vendo um filme, existe a propaganda entre um intervalo e outro do filme, né? E são propagandas rápidas, muito curtas, elas saltam na nossa frente, assim, aquelas imagens rápidas, o carro passa, aí você logo vê o mocinho tomando um drink, e aquelas imagens vão sendo trocadas rápida. Por quê? Esses flashes fazem com que a gente tenha distrações do consciente para os olhos, mas o inconsciente se torna um agente passivo por isso. O subconsciente ele é distraído, e o consciente, e o subconsciente ele se torna passivo. Então aqueles pulsos de imagem na televisão distraem o consciente, enquanto isso nós estamos passivos, recebendo toda aquela informação através dessas propagandas de marketing e outras coisas a mais, enfim, na televisão. É uma outra técnica de controle mental ou programação mental, né? Então a mente, apesar da mente consciente avaliar, criticar, discutir e possivelmente rejeitar, nesse estado hipnótico em frente à TV, o subconsciente não faz isso. Ele não faz, ele aceita, vai aceitando, vai digerindo aquilo. E a mensagem é armazenada no subconsciente, né? É até interessante que existe um pesquisador nos anos 50, 1954, se não me engano,
de marketing, um psicólogo chamado James Vicari, né? Fizeram uma experiência nos anos 50, que inclusive eu acredito que até o governo americano estava envolvido. Por quê? Um cinema colocaram uma propaganda, não, porque é o seguinte, no cinema existe o filme, e esse filme ele toca em quê? Em 24 quadros por segundo, né? Mas entre esses quadros, porque a imagem do filme é formada através de uma sequência de quadros, então a cada segundo 24 quadros, 24 quadros 1 segundo, 24 quadros 2 segundos, mas entre esses quadros, a 1/100º de segundo ou a cada 5 segundos, você pode colocar um flash, uma imagem, né, entre o quadro e outro. E nesse cinema em New Jersey, James Vicari teve a ideia de colocar o quê? Uma imagem da Coca-Cola e pipoca, né? Então você tinha o quê? Um quadro da Coca-Cola e um quadro da pipoca a cada 1/100º de segundo ou a cada 5 segundos. E essas imagens iam pulando em flash, mas com sentimento você não conseguia ver a imagem, tão rápido que é. Mas o seu inconsciente conseguia captar isso. E qual que foi o resultado dessa pesquisa? O aumento, né, da venda de Coca-Cola no cinema e pipoca. Olha que interessante, né? É até interessante que a CIA fez uma experiência, poucas pessoas sabem disso, naquele filme O Exorcista. Já viram aquele filme O Exorcista, aquele filme de terror, que a menina fica possuída pelo demônio e ela vira a cabeça? Bom, o diretor, o produtor era o Peter Blatt, um ex-agente da CIA, né? E o chefe da divisão de guerra psicológica da Força Aérea dos Estados Unidos. Nesse filme Exorcista, o que eles fizeram? Eles colocaram sons e imagens sublinhadas durante a filmagem. Olha que interessante. Não tem aquele padre, o Padre Carlos, né? Torna-se a cada 2 frames, a cada 2 quadros do filme, né? São 24 imagens por segundo, a cada 2 quadros, ou seja, uma fração de segundo, a imagem do padre se torna a máscara da morte, né? Então, a máscara da morte é projetada de 1/48 de um segundo, ou seja, é uma fração pequenérrima, assim, de segundos, assim. Eu estou colocando a máscara da morte. E no som do filme, a palavra porco no filme, na trilha sonora, é misturada com um som inaudível de porcos sendo mortos, mais sons de abelhas agressivos. Tudo isso no som ultrassom ou infrassom. É colocado um som de porcos sendo mortos e abelhas agressivas, né? Isso fez com que as pessoas que assistissem o filme tivessem uma sensação muito assim, desconfortável. Assim. As pessoas começaram a ficar muito assim, criou um certo pânico interior nas pessoas vendo esse filme. Quer dizer, o pânico não é só em si pela imagem forte do filme, da menina vindo na cabeça, sendo possuída pelo demônio, mas essas mensagens subliminares que existem no filme, ou seja, o Padre Carras, a cada 2 frames, quadros se tornando a máscara da morte, e esses sons inaudíveis, os porcos sendo mortos, dessas abelhas agressivas. Quer dizer, o nosso subconsciente capta isso e altera o nosso estado mental, o nosso estado de ser. Nós ficamos, quando aparece essa parte no filme, a gente fica de uma maneira desconfortável, assim, não estou me sentindo bem vendo esse filme. Quer dizer, existe isso por trás do filme. Foi feita uma experiência que eu acredito que está vinculada até à CIA. Porque, na verdade, o produtor Peter Blatt era um ex-agente da CIA, né? É interessante que a informação ela pode ser o quê também? Manipulada. Você vê um filme de 1906, O Grande Terremoto de São Francisco, algumas cenas foram falsificadas no filme, né? E programas até de testes piloto, vamos assim dizer, do governo, feitos através de radialistas como Orson Welles,
A Invasão dos Marcianos. Ele conta uma novela radialista, né, sobre a Guerra dos Mundos, onde ele fala que os marcianos estão invadindo a Terra e cria um grande pânico. Aí depois, eventualmente, ele vem no rádio e fala: não, isso aqui foi uma novela, foi só uma brincadeira e tal. Mas aquilo demonstrou o quê? Que o poder da mídia tem um grande poder, né? E a hipnose, né, ela é sugestiva. E a sugestão pode até alterar um sistema de crença. É o poder da crença, o ato da fé, né? Isso você encontra em várias religiões, por exemplo, onde o pregador, através de certas entonações de voz, certas informações, certas manipulações na neurolinguística, acaba alterando o teu ato de fé, o teu poder de fé. Ou seja, você acaba acreditando em qualquer coisa. Olha lá, o sistema de crença. Lembra que eu falei aqui no programa? Os sistemas de crença, eles são sistemas... é um sistema que pode ser um sistema mais forte do que qualquer sistema sociopolítico e econômico. São sistemas de crenças, né? Você tem aí o que? Você tem a propaganda, né? E o propósito da propaganda é direcionar a atenção do público para certos fatos, né? Até Hitler dizia o seguinte: a arte toda consciente ao se fazer isto tão habilmente de forma que todos se convencerão que o fato é real. Hitler dizia que a propaganda efetiva deve objetivar as emoções e deve ser limitada a alguns pontos repetitivamente até o público acreditar. E para a propaganda ser efetiva, deve operar o quê? A nível subconsciente. Olha as técnicas aí sendo utilizadas, no subconsciente, né? Então existe o quê? Os princípios por detrás da propaganda enganosa, que são os mesmos princípios do controle da mente, né? Que são sugestões hipnóticas de distração e repetição. Então você tem o quê? A propaganda enganosa. Lembra que eu falei que existe a manipulação da informação? E, dependendo da fonte de informação, a credibilidade da fonte de informação, a informação pode ser até falsa, mas pela credibilidade da organização que a expõe ou que informa ao público, transforma essa inverdade numa verdade. O que eu quero dizer com isso? Que a fonte da informação, ela depende de quem você é e que posição você se coloca na sociedade. Aquilo que eu falei da credibilidade. A fonte da informação determina a validade daquilo que você sabe, né? Nós avaliamos as coisas, né, através do quê? Da fonte da informação. E se a fonte da informação for controlada, aí que morre o perigo, né? Por quê? Porque hoje em dia você vê o quê? A mídia, as grandes agências de informação, jornais, rádio, TV, né? Às vezes ela coloca uma informação e essa informação ela é repetida. Mas como assim repetida? Existem os grandes meios de comunicação em massa e as pequenas agências de comunicação em massa espalhadas ao redor do mundo. Às vezes as agências, elas pegam as informações das grandes agências, das grandes cadeias de TV e repetem essa informação, elas passam essa informação para frente, sem verificar a veracidade dessa informação. Então aquilo tudo se espalha numa cadeia, como se fosse uma teia de aranha na sociedade. Mas a força de informação, a fonte de informação é uma fonte única de uma grande corporação, por exemplo, ou uma grande cadeia de TV. Então isso é muito perigoso, porque muitas cadeias de TV acabam sendo controladas por pequenas, por essas poucas famílias que controlam o sistema de poder no mundo, ou controlam o sistema de controle no mundo. Então você vê grandes famílias detendo, né, grandes companhias relacionadas com a informação, né? E esses meios de comunicação em massa acabando sendo controlados por essas famílias que estão no poder, essa elite, elas conseguem manipular a informação de várias maneiras, né? Então a informação é o quê? Ela pode informar ou desinformar. E se a gente desinforma, a gente atinge um objetivo com aquilo. E o que as pessoas pensam pode ser controlado pelo controle da informação também. É aquela famosa ideia, a formação da opinião pública, né? Formadora da opinião pública. Você tem aí o Hollywood com os filmes, você tem a mídia, a informação, o jornalismo, que muitas vezes é um jornalismo irresponsável.
porque aquilo que eu falei, ele repete de uma grande cadeia, de uma grande companhia, ou cadeia de informação, e aquilo é espalhado. Então todo o material publicado é constantemente modificado, fatalmente. E acaba terminando contendo uma história que acaba preenchendo os desejos e objetivos do quê? Do governo, desse sistema de controle. E é interessante que você tem o quê aí? Aquele slogan, né? Quem controla o passado lidera, controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado, né? Isso é até interessante porque quem muda a história, que controla o passado, também controla o futuro. E você vê muitas coisas aí que dizem que aconteceram, na verdade não aconteceram na história. Muitas das histórias que são contadas em história, a história da humanidade, são histórias fabricadas hoje em dia pelo sistema. Olha aí uma outra forma de controle da informação. Um exemplo, as origens do homem. Viemos do macaco, uma série de informações que é passada pelo público. E o público, como não tem chance de verificar essa informação, porque a maioria das pessoas que fazem parte do sistema, principalmente o sistema de poder, da pirâmide do poder, estão nas bases do sistema, né? São pessoas que são achatadas socialmente, economicamente falando, ou seja, pessoas com grandes jornadas de trabalho, não têm tempo para pensar, quanto mais verificar se essa ou aquela história sobre as origens do homem são verdade, não tem nem tempo de pensar sobre a própria vida, né? Então, é interessante até que a nível acadêmico, muitos acadêmicos, professores, eles se consideram acima dos efeitos das propagandas e das mensagens subliminares. E na verdade eles estão inseridos dentro do sistema e nem sequer imaginam sobre isso. Então existem até fatos e conhecimentos tidos ensinados nas escolas como verdades absolutas, né? Então a história às vezes é modificada. Isso para fazer com que o homem realmente não tenha acesso às suas reais origens, né? De uma maneira ou outra, a sociedade, a civilização então é manipulada e controlada. É até interessante ter uma frase de Thomas Jefferson que o homem, o qual nunca olha para um jornal, é melhor informado que os que leem de um modo que aquele que sabe nada está mais perto da verdade do que aquele cuja mente está cheia de falácias e erros, né? Nós temos também o que na informação? Manipulação da linguagem, né? Orwell, naquela obra em 1984, ele falava o seguinte: a manipulação da linguagem é a chave para controlar as pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre a nova forma de linguagem, né? Nova fala. Aqui ele fala o seguinte: redefine palavras que em um tempo tinham um significado universal e hoje as mesmas acabam se tornando ou fazendo mais e mais difíceis e ultimamente quase impossível para as pessoas comunicarem pensamentos que não sejam vetados pelos governos e dirigentes, né? Bom, mentiras são verdades e verdades são mentiras, né? Bom, o senso comum diz o quê? Aquele que ganhar a confiança e respeito das pessoas primeiros terá uma maior facilidade depois de se utilizar de tal confiança e respeito para enganá-las, né? Olha aqui, isso gira em torno daquilo que eu falei, a credibilidade da informação, ou da pessoa que irá passar a informação, né? Então, a maioria das pessoas não exerce suas inteligências e faculdades críticas em avaliar o vasto montante de informação que os assalta todos os dias, seja pela TV, através do jornal, nas propagandas, na internet, olha lá. E o resultado é o que disso? As pessoas acabam abdicando da sua responsabilidade daquilo que acontece com elas. E a abdicação dessa responsabilidade tem o quê? Olha lá, tem um preço a pagar, que é o quê? O aprisionamento mental nosso. Uma vez a liberdade perdida, é muito difícil de reconquistá-la, né? Ou seja, uma vez nós perdermos nossa capacidade cognitiva de avaliar, de sermos donos do nosso próprio nariz, da nossa própria mente, reconquistar isso é muito difícil, porque as pessoas acabam ficando naquele estado hipnótico, os verdadeiros zumbis, né, na sociedade, né?
E com tudo isso, e como tudo isso é feito através aqui do monopólio das comunicações em massa, né? E aí as pessoas podem perguntar, mas os governos estão necessariamente, o governo obscuro ou o governo secreto, ele age diretamente em todas as agências de comunicação e mídia? Não. Aquilo que eu falei, ocorre um monopólio dessas agências, né, de comunicação em massa, né? E a mídia fica reduzida em pequenos números, na mão de pequenas pessoas que controlam, né? E isso propicia o quê? O método científico de influenciação da opinião pública, né? Através de agências de informação e mídia que são verdadeiros, aquilo que eu falei, repetidores, repetem. Um jornal publica uma matéria copiada de outro jornal grande em circulação, e aquela coisa vai se espalhando. Então, e através daquilo que eu já falei, Hollywood, que é uma grande formadora de opinião pública, né? Então, basicamente, só para fechar esse pequeno apanhado geral sobre o controle da mente, né, ocorre uma coisa muito interessante hoje em dia, né, em métodos de programação em larga escala, né, e tal. As pessoas de pequeno poder aquisitivo, os pobres, né, são programados em larga escala, né, para quererem coisas que realisticamente não podem ter. Isso é feito através das novelas, dos filmes, né? A pessoa vê aquele carrão, aquela casona, e às vezes a pessoa não tem poder aquisitivo para atingir aquele nível, entendeu? E aquilo vai ocasionar o que na cabeça da pessoa? Vai criar um estado de insegurança, um estado de a pessoa se sentir menos, né? E aquilo vai gerar o que? Depressão, que é o grande mal do século, que eu vou falar em outro programa, sobre a depressão. Então, nesse programa eu falei sobre alguns tópicos ou pequenos apanhados gerais sobre o controle da mente. Existe também agora o controle da mente não só através dos nossos sentidos, os 5 sentidos, como eu falei no começo do programa, mas existe o controle da mente aqui a nível espiritual. Ou seja, existe, para aqueles que não são materialistas, sabem que existem outras realidades, outros mundos frequenciais. Existem outros seres andando entre nós, que são espíritos, alienígenas, e esses seres controlam o nosso inconsciente às vezes, ou influenciam o nosso inconsciente de uma maneira que nem percebemos. Aliás, a influenciação do mundo espiritual sobre o mundo físico é uma das influenciações mais grandes que ocorre hoje em dia na humanidade, mais do que os meios de comunicação em massa, porque o cérebro, ele não só tem a capacidade, o nosso subconsciente, de entender uma informação espelhada, invertida, ou qualquer que seja em outras velocidades, mas ele tem a capacidade de receber informação de outras realidades. Por quê? Porque nós somos seres bidimensionais, apesar de muitos materialistas acharem que não, somente somos reações químicas, mas na verdade, como somos seres interdimensionais ou bidimensionais num corpo físico, esse corpo físico como instrumento, ele está aberto à influenciação de outras realidades também, porque nós não somos totalmente físicos, somos espírito, alma, e a alma ela retém a informação dessas outras entidades. Aquela famosa ideia, né, passada nas religiões, certos sistemas de crença, você vê aquela figura do diabo falando no ouvido da pessoa, vai lá, mata, faz isso. Na verdade isso ocorre, mas a nível inconsciente, a nível de alma, a nível de cérebro espiritual, que eu vou comentar isso com mais detalhe em um outro programa. Então vamos ficando por aí. Falei um apanhado geral sobre o controle da mente, né? E temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos seres passivos, mas ativos na sociedade, ativos no nosso meio. Muitas pessoas se perguntam, mas Caio, como que eu posso fazer para sair dessa prisão desse sistema de controle? Me tornando um ser mais ativo, mentalmente falando, e não simplesmente sentar e aceitar tudo. Ou mesmo até para aqueles espiritualistas que se comunicam com espíritos, por exemplo, sentar e aceitar tudo que os espíritos falam, ser totalmente passivo, receptor, em todas as áreas, seja espiritualmente falando, seja materialmente falando, nos 5 sentidos, através da mídia, da propaganda, da informação, nós temos que ser pessoas ativas, pessoas críticas, pessoas que leem, pessoas que se instruem, porque muitas vezes esse controle mental também é feito pela falta de informação verdadeira em nós. Então temos que ter muito cuidado sobre isso. Então isso é uma dica para começarmos a sair
da Matrix, desse sistema de controle mental. Então é isso aí, gente. Então eu deixo minha informação aqui, vou continuar fazendo meus vlogs, tenho uma boa semana e vou continuar fazendo documentário, porque eu estou fazendo outros documentários que vou lançar logo aqui no canal. Então tudo de bom. Eu sei que esse vlog hoje foi meio técnico, mas isso vai ajudar muitas pessoas a começarem a serem mais críticas e serem mais donos do seu subconsciente e serem mais assim, vamos dizer, seletiva naquilo que elas querem ouvir, sentir, comer ou receber de informação, né? Então é isso aí, deixo minha mensagem, um grande abraço a todos, uma boa semana, até mais, gente.